Olá, advogada, olá, advogado, sejam bem-vindos ao podcast Ampla Defesa. Este é o 4º episódio da primeira temporada. Bem-vindo você também que é estudante de Direito, tem sido um público muito fiel aqui no podcast. Bem-vindo você que somente se interessa pelo Poder Judiciário, que cá para nós é o mais fascinante da nossa república. Muito obrigado pela audiência, estamos no YouTube, estamos em áudio também no Spotify e no Instagram. Em qualquer uma dessas redes sociais, em qualquer uma dessas plataformas, procure por Projeto Ampla Defesa. Hoje, neste 4º episódio da primeira temporada, eu recebo a advogada Nildete Santana de Oliveira. Ela que tem um currículo extenso, eu peço paciência até eu ler tudo. É mestre e doutora em Direito, é advogada atuante nas áreas de direitos humanos, direito material e processual do trabalho, direito previdenciário e compliance, além de integridade corporativa. Ela lecionou em cursos de carreira jurídica, tanto de graduação como de pós-graduação, é membro do Instituto Brasileiro de Compliance e, finalmente, é conselheira seccional e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Distrito Federal. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora Nildete Santana de Oliveira. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes e as outras pessoas que possam nos assistir nessas diversas plataformas que você falou. É um prazer enorme estar aqui com você, Daniel, para a gente trocar ideias e para a gente esclarecer algumas questões para a comunidade jurídica ou, como você mesmo disse, para quem tem interesse, né? Eu agradeço muito a disponibilidade, né? O tempo é o nosso ativo mais precioso, então dedicar um tempo para uma boa conversa jurídica é um sinal de respeito. Então, muito obrigado. Eu queria começar perguntando como que o direito entrou na sua vida. A senhora quer conversamos antes do ar que chamaria de você. Você é sergipana, não é isso? Isso, eu sou Como sergipana. que o direito entrou na vida dessa sergipana? Então, sabe, é muito curioso, porque quando eu tinha 11 anos, eu fiz um trabalho na escola e precisava fazer uma representação dos 10 mandamentos. E um deles eu representei com uma figura, com um martelinho assim, batendo, que eu não sabia nem o que era aquilo. Depois eu fui descobrir que era o juiz no Poder Judiciário, num tribunal de júri, batendo o martelinho, pedindo silêncio. E eu fiquei encantada com aquela figura. Eu digo, quando eu crescer, eu vou ser juíza. E aí começou a minha procura por aquela carreira. Quando eu comecei a estudar, eu não me identifiquei com os juízes que eu tinha como professores. Eu me identifiquei com a advocacia. Então, desde o 2º semestre do meu curso de Direito, eu resolvi que eu ia ser advogada. E eu nunca fiz um concurso público, nem quero, porque eu gosto muito de advogar e acho que tenho um talento mesmo para isso. E o que eu quero fazer é advogar, me identifico com a advocacia, depois fui fazer parte da OAB, né? Mas com uma história de vida de lutas e de vitórias, porque eu sou a primeira advogada da minha família. Então eu não tive ninguém para facilitar o meu caminho, para dizer o que eu podia fazer, o que eu não ia fazer. Então a gente vai... Bom, aí eu vou passar no vestibular de Direito. Eu não passei no primeiro vestibular, eu tive que fazer depois um cursinho, um preparatório, eu vinha de escola pública. Então, todas essas dificuldades que as pessoas têm, que vêm do ensino público. E na 2ª vez que eu fiz, eu passei numa faculdade privada e aí a gente canta aquela música, né? Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Então, a minha família tem 8 irmãos, né? Meus pais têm 8 filhos. Meu pai era caminhoneiro e meus pais não tinham nível superior, nenhum dos dois. Eles estudaram até o ensino fundamental, o primeiro ano mesmo. Mas eles tinham uma vontade, um desejo, que era formar os filhos. E isso era muito importante para eles. Então, graças também a esse desejo, é que eu segui esse caminho. E aí eu passei na faculdade privada e fui trabalhar para pagar. Mas todo o meu salário ia para pagar a faculdade. Então, eu precisava estudar para passar na universidade pública. E assim eu fiz. Eu estudei muito, fiz vários cursinhos específicos, né? De português, de inglês, a metodologia era diferente naquela época. E eu passei. E foi uma felicidade para mim. Então, passar no vestibular de Direito foi a realização de um sonho. Me formar em Direito foi a realização de outro sonho. E como eu sempre fui muito falante, eu fui a oradora da turma. Na época chamava de oradora do centro, né? Do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. E foi uma experiência fantástica para mim,
para falar para mais de 4.000 pessoas que estavam me ouvindo. Na Federal de Sergipe? Na Federal de Sergipe, porque a formatura não é como é hoje, do curso. O Nordeste tem muito essa tradição, o Nordeste, de fazer a faculdade, mesmo que a faculdade seja privada, que a universidade seja particular, nos grandes cursos, como é o caso do direito, da medicina, enfim, da engenharia, as formaturas normalmente são nas universidades federais, né? Isso, e é um grande público, né? Então, assim, foi emocionante e marcante, marcou a minha vida, porque eu discursei para mais de 4.000 pessoas e a gente fica nervosa, né? Será que eu vou conseguir? E como é que eu vou fazer esse discurso? Então, eu fui a representante da turma e oradora da turma, do que eu tenho muito orgulho. E daí em diante, muito trabalho. Eu sempre quis também atuar na área acadêmica. Então, por isso que eu fui estudar, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado. Depois, eu consegui fazer doutorado, já depois de ter uma filha, porque as coisas não eram tão fáceis, né? Então, para montar escritório não foi fácil, dividir despesa de escritório. Meu primeiro honorário, eu comprei um carro de 20 anos. Então, mas, gente, que vitória! Eu não tinha carro, né? Então, meu pai também não podia me dar um carro. Então, assim, foi uma grande felicidade. Uma colega trouxe uma causa, que era uma causa muito boa. Tanto é que deu para comprar um carro velho, naturalmente. Mas deu para comprar um carro. E aí eu já tinha um carro para me movimentar. E, assim, é legal contar isso, porque muitas vezes a pessoa olha pra gente e diz: olha, que legal, né, doutora Nildete, advogada, presidente da Comissão da Mulher, que vida maravilhosa que ela tem. Mas, assim, tem uma história de vida por trás disso, de conquista, de realizações, de superação de desafios. E dizer que não foi fácil, mas é possível. É possível, e a gente precisa ter foco e determinação do que a gente quer, onde a gente quer chegar, e a gente consegue. Eu gosto muito dessas histórias, de todas as histórias. Acho que todo mundo tem uma boa história para contar, né? E começar pela história de vida é sempre assim, porque eu já formulei várias perguntas aqui na minha cabeça baseado nisso, né? Uma delas é: como que Brasília entrou na vida dessa sergipana, né? Porque eu me interessei agora. Então, eu tinha um namorado, e já aos 36 anos de idade, e aí eu engravidei e ele veio para cá, porque ele veio para fazer concurso e tal. E aí ficamos um tempo, ele aqui e eu lá, né? E eu costumo contar da seguinte forma, que um dia ele chegou em casa e disse: vamos morar em Brasília? E eu fiquei, gente, eu era professora universitária, eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Aracaju, na Insurb, eu era chefe da assessoria jurídica, eu tinha um escritório já consolidado, e eu digo, gente, agora eu tô grávida, família, profissão, e agora o que é que eu vou fazer? E eu digo, olha, eu vou morar em Brasília, eu vou recomeçar, eu vou trabalhar tudo de novo. Mas, assim, eu tinha o apoio do meu marido, a gente casou depois, e eu tinha uma filha, uma família que eu queria manter, e eu queria conseguir unir esses dois projetos de vida meu, que era a minha profissão, a minha advocacia, a minha carreira também dentro da academia, porque eu já era professora universitária, e eu vim para cá, e imediatamente eu consegui um emprego na Unieuro. Eu lecionava Direito Romano, e eu já lecionava Direito Romano há 10 anos. E aí, você já veio com um currículo pavimentado, começando, obviamente, mas já tinha experiência no setor público, numa prefeitura de uma capital, né, no setor jurídico. Eu tinha experiência, não tinha conhecimentos aqui, mas coincidiu deles estarem precisando de uma professora de Direito Romano. E eu fui lá entregar meu currículo e o coordenador disse assim: você ensina Direito Romano? Eu disse, sim, eu leciono já há algum tempo. Então, você topa dar uma aula agora de o teste? E eu, gente, agora? Como assim? Não, agora. Você consegue? Tá bom, eu consigo. E aí eu fui, ministrei essa aula teste, né? Mas realmente eu tinha 10 anos que ministrava o curso, né? A disciplina. E aí eu fiz a aula, o professor Rodrigo, né, era coordenador do curso. E aí ele disse, ok, você começa amanhã. Gente, como assim começa amanhã? Não, você começa amanhã, a aula é tal hora. E assim, foram coincidências boas que
da minha decisão de vir para cá, e aí eu lecionei durante muito tempo, no Nieuro, no UDF, IESB, enfim, e também em cursos de pós-graduação. E depois eu disse, não, eu vou voltar aos poucos para a advocacia, porque não é fácil você recomeçar a advocacia num lugar que você não conhece ninguém, né? E num lugar como Brasília, que tem tantos grandes escritórios, então não é tão simples. E aí eu recomecei, né? Esse recomeçar para mim, naturalmente, foi mais fácil, porque eu já tinha diversas ações em Sergipe que poderiam me manter durante um determinado período, né? Mas é recomeçar numa nova cidade. Então, foi maravilhoso, porque eu mantenho minha família unida até hoje e eu consegui e consigo até os dias de hoje desenvolver esses 2 grandes projetos que me realizam como mulher, como pessoa, como profissional. Então, de novo, não foi tão fácil, né? Eu consegui um emprego rápido, mas tiveram outros desafios. Mas eu estou muito satisfeita, muito feliz de ter caminhado e ter chegado até aqui. Muito bom, muito bom. Bom, e aí veio para Brasília, já advogada, e hoje, alguns anos depois, ocupa um dos cargos mais representativos para a advocacia no geral, apesar de ser uma comissão da mulher advogada, é um cargo extremamente representativo, até porque as mulheres no Distrito Federal, na advocacia, no recorte da capital federal, são maioria. Né? Então, assim, já dentro desse recorte, dentro desse cenário, eu pergunto a você que tem uma propriedade certamente maior do que as outras pessoas para dizer qual o papel da mulher advogada hoje, e pode ficar à vontade para sair de Brasília também para falar, qual o papel da mulher advogada e quais os desafios ainda se colocam na carreira dessas mulheres? Veja bem, Daniel, a gente tem vários papéis que a gente pode desenvolver na carreira da advocacia, né? E a gente tem assim, nós temos mulheres advogadas que exercem apenas a advocacia, tem mulheres advogadas que são advogadas empreendedoras, nós temos a maioria das parlamentares são advogadas, olha só, então a gente está ali no âmbito político, né? E a gente precisa ocupar os espaços de poder e decisão. E por que a gente precisa ocupar esses espaços? Porque nós somos maioria na advocacia, como você disse, e também nós somos a maioria da população brasileira e somos também a maioria de votantes. A maioria de eleitores é feminina? Exato, também é um dado importantíssimo, né? Então, nós somos maioria. Vocês são o público que decidem, efetivamente. Nós decidimos. Então, nós precisamos nos conscientizar da importância de ocupar esses espaços públicos, porque a mulher, tradicionalmente, ela ocupa o espaço privado, o espaço da casa, do bastidor, aquele ditado antigo e ultrapassado que não se usa mais, né, da mulher atrás. Não, a mulher está lado a lado com o homem, e a mulher pode sim ocupar esses espaços de poder e decisão. Não porque a gente é contra o homem, de forma alguma. O que a gente quer é uma igualdade de direitos e de ocupação de espaço. Porque se nós somos maioria, a gente precisa ocupar os espaços. E esses espaços, a importância de ocupá-los é porque a gente traz pautas que não são discutidas entre os homens. E que é natural que não seja. Porque cada pessoa tem sua própria perspectiva. Então, os homens têm uma perspectiva diferente da mulher. A forma de olhar, a forma de ver, a forma de trabalhar. A mulher também tem. Então, a mulher ocupando esses espaços, ela vai trazer pautas que não são discutidas e vai trazer olhares que não são trazidos geralmente pelo homem. Então, não é uma guerra de sexo, não é as mulheres contra os homens contra as mulheres. Ao contrário, nós queremos os homens do nosso lado, porque a masculinidade tóxica e o machismo, ele faz mal, Daniel, para todo mundo, para homens e mulheres. E eu vou trazer só um exemplo da comprovação de que isso é verdade. Muitos homens que cometem feminicídio, porque ele carrega aquela carga de machismo, que ele acha que ele domina a mulher, que a mulher é dele, que a mulher tem que fazer o que ele quer, ele mata a mulher e se mata depois. Ele mesmo não aguenta aquela carga tão pesada de masculinidade tóxica, de que o homem não pode chorar, de que o homem só pode reagir com violência, de que o homem é superior a tudo e a todos.
Então, esses conceitos são conceitos que não podem mais ser traduzidos e repassados na nossa comunidade, porque esses conceitos fazem mal a todos, não só à mulher. É verdade. Você falou do feminicídio. A gente até tenta, às vezes, fugir desses assuntos, mas teve um caso recentemente, se não me engano, eu acho que eu vi até no seu Instagram. Tinha acompanhado pela mídia, o caso ganhou notoriedade, mas se não me engano é Brenda. O nome da advogada? Uhum. Acho que é Brenda. Eu vou dar uma olhada depois e a gente... Eu vou falando que eu lembro. A gente já eu olho e a gente tenta voltar nele. Enquanto isso, eu avanço mais nessa questão da mulher dentro do cenário, do ambiente, do mundo jurídico. E, na sua visão, mulher advogada e ocupante desse posto representativo de presidente da comissão, quais são os obstáculos mais comuns para que uma mulher desenvolva a sua carreira jurídica como um homem desenvolve hoje, por exemplo? Uhum. Então, a gente tem várias dificuldades que o homem não enfrenta. Então, nós temos, por exemplo, a formação de família, a gravidez. Então, nós somos profissionais liberais. A gente não pode ter licença de 4 meses, como uma seletista tem, ou de 6 meses, como tem uma servidora pública. Porque quando a gente não trabalha, a gente não ganha dinheiro. E os escritórios também, eles têm uma capacidade diminuta de remunerar essas mulheres, muitos deles, né? Os escritórios grandes, digamos, não teria. Mas os pequenos escritórios têm essa dificuldade, porque como é que ele vai pagar 2 profissionais ao mesmo tempo? Então, a gente compreende também a dificuldade do empregador. Então, a gravidez é uma dificuldade e o parto, a licença maternidade é uma outra dificuldade. Por isso que as mulheres, a gente está trabalhando na perspectiva de que os homens também têm uma licença paternidade estendida e não somente de 5 dias, porque aí a gente iguala na perspectiva do mercado de trabalho, porque muitas vezes a mulher não é contratada porque o empregador diz assim, não, mas eu vou ter 2 despesas, ou então ele pergunta para ela, você vai engravidar? Você está em idade de engravidar? Que são perguntas inconvenientes e ilegais, né? Então, a gravidez é uma dificuldade para a mulher, e a mulher tem o direito de escolher formar família, ter filhos e tudo. Afinal, a humanidade vai deixar de existir se a gente não engravidar, né? Então, nós somos reprodutoras da humanidade. E outra dificuldade é iniciar mesmo a advocacia. Então, como é que você vai começar a advogar? Você vai montar um escritório? Você vai trabalhar para alguém? Você vai trabalhar em casa? Como que você vai gerir seu escritório? Quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe nada sobre isso. Então, a gente sai muito verde, muito imaturo. Você guardou um dinheiro e vai montar um escritório. Com quase 5 meses, seu dinheiro acaba. Porque você não vai conseguir manter seu escritório com aquelas causas que você vai conseguir clientes. Não é imediato. A advocacia, você precisa de 2 a 5 anos para você conseguir se manter. Então, se você opta por montar um escritório, monte com colegas, para você reduzir significativamente seu custo. Talvez, se você não tem experiência, a melhor opção seja você trabalhar num outro escritório, porque você vai ganhar experiência, você vai aprender como você atende cliente, como você precifica seus honorários advocatícios, como você faz um contrato de honorários, que nada disso você sabe fazer, porque a faculdade não te ensina, não é porque você é incompetente, mas é porque a faculdade não ensina tudo no momento de exercer definitivamente a profissão. A faculdade te capacita tecnicamente, mas não te capacita profissionalmente para gerenciar um escritório de advocacia. Ou você vai fazer concurso, que é uma perspectiva muito significativa em Brasília, porque tem muito órgão público. Então, o que você quer fazer? Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho te serve. E como qualquer caminho te serve, o caminho pode te deixar bem distante de onde você quer ir de verdade. Então é preciso saber onde você quer chegar. Onde que eu quero chegar? Eu quero ser advogado, então busca isso. No início da profissão, às vezes você advoga na área penal, na área de família, trabalhista, ok. Mas depois você precisa ir definindo qual é o seu nicho de atuação. Porque quando você define o seu nicho, facilita a sua vida. Porque você, para estudar para fazer um divórcio, estudar para fazer uma reclamação trabalhista, estudar para fazer um uso capião, estudar para fazer diversas coisas, você perde muito tempo com coisas que não vão te beneficiar no seu caminho, entendeu? Então, para superar esses desafios, você precisa estabelecer objetivos, ter foco e
uma coisa muito importante é você determinar um tempo, um prazo para você mesmo. Porque o que não tem prazo para ser cumprido, nunca é cumprido. Então, não, esse ano eu vou advogar em 3 ou 4 áreas. No próximo ano, eu vou me preparar para ver qual a área que eu atuo melhor, qual a área que eu consigo mais cliente. Então, no próximo ano, eu vou afunilar isso aqui. Então, você precisa fazer essas definições para que você não fique patinando para sempre. Porque o início é difícil, mas você não precisa tornar a sua caminhada eternamente difícil. Então, a OAB, inclusive a Comissão da Mulher, a gente faz diversas palestras e cursos orientando a jovem advocacia com essas perspectivas de você ter foco, de você saber onde você quer chegar. E quem vai definir isso é você, não pode ser eu. A minha vida é diferente da sua. Então, quando eu fui para a faculdade, eu queria ser juíza. No segundo semestre, eu decidi que eu seria advogada. Olha aí. Então, eu mudei. Você também pode mudar, não tem problema de mudar, entendeu? Mas você precisa definir o que você quer, o que você gosta. Então, são vários desafios, né? Essa coisa da maternidade, essa coisa de família, a mulher mais cuidadora, a gente passa 3 horas a mais do que o homem, cuidando da casa ou cuidando da família. E definindo o que você quer, onde você quer chegar, é mais fácil de você percorrer aquele caminho, de você conseguir galgar os seus objetivos, os seus sonhos e se realizar como pessoa e como profissional. Perfeito. Acho que do meio para o fim dessa sua fala, esse trecho serve não só para a mulher advogada, mas para todo... Até citou o advogado início de carreira, né? Que jovem advogado é um termo, a doutora Lenda Tariana me ensinou que jovem advogado é um termo para os primeiros 5 anos, né? Onde as dificuldades, porventura, são maiores, enfim. Então, esse último trecho da sua fala é brilhante, exatamente porque serve para homens e mulheres advogadas. Some-se a isso o fato das mulheres advogadas terem dores que são muito próprias, né? Terem nuances que são muito próprias do público feminino. E aí eu sob esse prisma, eu pergunto quais os programas, iniciativas, tanto em termos de OAB, você enquanto dirigente, tanto em termos de OAB, como o que você acha que ainda pode ser implementado, né, instituído nesse sentido, para essa valorização maior da mulher na carreira jurídica? Olha só, uma dificuldade que eu não falei, eu vou falar e depois eu retomo na sua pergunta, é, por exemplo, o assédio. Nós fizemos aqui em 2020, na OABDF, uma campanha contra o assédio moral e sexual das advogadas. Muitas vezes elas são assediadas no escritório, na delegacia, na justiça, pelo juiz, promotor, pelos serventuários, enfim. E a gente conseguiu fazer uma campanha excelente aqui no DF, pela Comissão da Mulher Advogada presidida por mim, e a gente conseguiu fazer 3 cartilhas, um em português, um em espanhol e um em inglês. E essa campanha ganhou uma proporção tão legal que a doutora Cristiane Damasceno levou para o Conselho Federal e tornou essa campanha uma campanha nacional e depois conseguiu transformar isso numa norma que pode, inclusive, chegar a excluir o advogado que pratique assédio moral ou sexual. Passou a ser um regramento do Código de Ética da OAB. Então veja como é importante essa união e essa perspectiva de conhecer quais são os problemas que atingem a advocacia e de traçar perspectivas para solucionar isso. Mas voltando à sua pergunta, de desafios que as mulheres possuem na carreira, uma das nossas dificuldades que a gente tem em relação aos homens, por exemplo, é que as mulheres elas são mais exigentes com elas mesmas. Então, embora as mulheres estudem mais, na advocacia as mulheres estudam mais tecnicamente, tem mais mulher na academia, né, no curso de direito, tem mais mulher fazendo pós-graduação, tem mais mulher fazendo mestrado, tem mais mulher fazendo doutorado. Então, a gente se capacita mais, mas nós somos muito exigentes. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não está pronta. Eu não estou pronta, eu acho que eu não consigo, né? E o homem é como se ele nascesse pronto. Se chamar você, vamos ali jogar futebol, você diz, bora. Tudo bem, você não joga, você nem vai pensar nisso. Vamos ali advogar num escritório grande? Vamos, eu vou. Ok. Então, porque o homem está mais acostumado com o espaço público. E a mulher está menos habituada a isso. Então, é uma coisa que é uma dificuldade nossa que a gente precisa vencer, que é reconhecer a nossa capacidade. E ter coragem de enfrentar desafios e de ocupar espaços.
Porque ocupar espaço não é fácil. Não é fácil ocupar um espaço numa grande empresa, não é fácil ocupar um espaço político, não é fácil ocupar um espaço na OAB, porque em todos os ambientes, especialmente os ambientes de poder, a gente tem concorrência desleal. O homem está mais acostumado a isso. Então, os homens brigam aqui, naquele momento, e à noite, de manhã, e à noite ele sai para tomar cerveja com um amigo, colega de trabalho com quem ele brigou. A mulher, às vezes, por estar menos acostumada a esse ambiente, ou por ser mais sensível, aquela briga se prolonga por mais tempo. E, às vezes, é um tempo desnecessário. Então, nós, mulheres, também precisamos amadurecer para que a gente supere esses desafios com mais facilidades. E aí a gente precisa descobrir ferramentas, mecanismos, ajudas, para que a gente possa ocupar esses espaços. E quando eu falo isso, não é só no ambiente político, mas é no ambiente jurídico também. Porque existe competitividade dentro do grande escritório de advocacia, sem nenhuma dúvida. Sim. Então, é necessário que a gente assuma essa postura, mas é importante também que esses espaços nos deem oportunidades, entendeu? Então, tem uma pesquisa que foi feita na França, na Sorbonne, onde o concurso foi feito de forma que a voz era a mesma, a mulher falava, mas os examinadores ouviam a mesma voz, se fosse um homem ou fosse uma mulher. Então, ele não identificava se o candidato era homem ou se o candidato era mulher. E nesse sistema, as mulheres alcançaram muito mais sucesso do que no sistema onde se identificava... Onde se sabia previamente. Qual era o sexo, entendeu? Olha. Então, veja que parece uma coisa simples. Mas é um machismo estrutural, a gente pode chamar assim? É um machismo estrutural, é um machismo cultural. E, às vezes, uma coisa simples pode definir a ocupação de um determinado espaço de poder. Vejam que quando alguém diz assim, é uma voz séria, é uma voz contundente, é uma voz de um homem, que é uma voz mais grave. A voz da mulher, geralmente, a mulher tem uma voz que é irritante, porque é muito fina, porque não sei o quê. Então, essas construções que são também culturais... Estereótipos, né? Estereótipos, elas muitas vezes inibem a mulher ou dificultam a ocupação dos espaços das mulheres por conta dessas perspectivas que foram construídas com o passar do tempo e que precisam ser desconstruídas e reconstruídas. Perfeito, perfeito. A gente falando do machismo, que é uma praga, é uma chaga, né? E aí eu nem sei se eu criei um termo aqui, mas eu falei machismo estrutural porque é algo arraigado na cultura, e a cultura jurídica tem muito disso, né? É um meio muito masculinizado. E recentemente a gente teve um exemplo, os nomes que eu vou citar aqui, inclusive perguntei sua opinião antes, fora do ar, e não há sigilo sobre o caso, mas um exemplo clássico de machismo tivemos recentemente aqui em Alto Paraíso de Goiás, como advogada de Brasília, né? A doutora Marília. Como eu sei que você se envolveu nesse caso, comprou essa briga, queria que você comentasse um pouco assim, dos absurdos que foram cometidos lá. É verdade, Daniel, um absurdo, de fato um absurdo, porque a doutora Marília Bambrilha, ela estava advogando, ou seja, estava no exercício da profissão, e no momento do seu exercício de profissão ela tem prerrogativas que devem ser respeitadas por todos, e no Poder Judiciário não existe uma hierarquia, então juiz, promotor e advogado, eles estão no mesmo patamar. Ela estava no momento de defesa do seu cliente, quando de repente o promotor de justiça se sentiu no direito de desrespeitá-la como pessoa e desrespeitar as prerrogativas da mulher advogada, chamando de feia, de que não tinha beleza, de que se fosse beijar alguém ia beijar outra pessoa. Enfim, muitos comentários desnecessários, desagradáveis, desrespeitosos e misóginos, sabe? Misoginia. Eu diria misóginos, porque... Para além do machismo. Para além do machismo. Misoginia, com certeza. Porque ele não diria essa frase com um homem. É isso que eu me pergunto. Seria tão... Não quero entrar aqui em nenhuma guerra com a promotoria, mas seria tão macho em frente a outro macho? Em frente a um homem? Muito provavelmente não. E quando a gente está falando... E não é nenhum desafio, tá? Para não virar uma guerra esse poder judiciário, mais que já tá, mas assim... E quando a gente diz que ele teve uma conduta
desrespeitosa e incompatível com a profissão, a gente não está criticando o Ministério Público como um Lógico, todo. não é instituição. Né? Uma instituição extremamente respeitada e respeitosa. Inclusive, nós levamos a denúncia para o conselheiro Rodrigo Badaró, que é um representante da OAB no Conselho Nacional do Ministério Público, e ele encaminhou pelas vias pertinentes, e imediatamente o Conselho Nacional do Ministério Público abriu uma reclamação disciplinar, né, contra esse promotor, e nós também acolhemos imediatamente a advogada, a Marília, liguei para ela, conversei com ela, e conversei com o presidente Délio para a gente tomar as providências, sugeri que a gente fizesse uma nota, imediatamente o presidente Délio acolheu minha sugestão, divulgamos uma nota na página da OABDF, nas redes sociais, e para além de notas de repúdio e da atitude do promotor e de solidariedade à Marília, nós também temos um acompanhamento e um atendimento da Caixa de Assistência, que é um atendimento médico, porque ela precisa de atendimento psicológico, talvez até psiquiátrico. Então, a gente já encaminhou, a Marília já foi atendida pela Caixa de Assistência, por um serviço médico. Nós também estamos acompanhando a Marília, conversando com ela para ver a necessidade, o que ela está precisando. Fizemos esse acolhimento que é tão necessário, né, porque isso pode causar um trauma terrível. A Marília é uma advogada gabaritada, ela é uma professora, mulher de fibra, né, forte. De fibra, já está advogando Mas há muito eu concordo, tempo. Em outras situações, a advogada pode até pensar em abandonar a profissão. E aí perde-se um talento por causa de uma situação esdrúxula. Exatamente. Ou começa a chorar no momento do júri, ou perde o raciocínio do que ela estava desenvolvendo em defesa do seu cliente. Então, isso é uma atitude inadmissível. E a OAB do DF, junto com o Conselho Federal, tem tomado já providências contra o promotor de justiça, reunindo provas, porque me parece que não é a primeira vez que ele destrata a advocacia com esse procedimento grosseiro, machista e desnecessário. Então, é um caso que é emblemático, e conversando com a Marília, ela disse assim, olha, Nidete, eu fiquei muito triste, ela chorou comigo, conversando e tudo, ela disse, mas assim, por um lado eu fiquei feliz porque foi comigo, não foi com a advogada jovem, e foi comigo, eu pude receber o carinho e a atenção e o cuidado da OAB e de tantos outros colegas, e isso não vai me tirar da advocacia, não vai me desestimular, e isso vai, né, com o passar dessa história, porque agora ela está muito mexida, está muito sensibilizada e muito ofendida, mas com o passar dessa história, ela vai ficar ainda mais forte, né? Não no momento ela está precisando de todo esse acolhimento mesmo, mas são atitudes indesejadas e desnecessárias, ilegais, né? Enfim. Se a gente tivesse aqui uma varinha mágica, o condão de montar um mundo ideal, qual seria, doutora Nildete, na sua visão, o cenário perfeito para a mulher conseguir seguir uma carreira jurídica de destaque sem os obstáculos que lhe são próprios? Olha, a criação igualitária, ela é fundamental para que as pessoas, quando se tornem adultas, elas possam, de fato, exercer a liberdade e a igualdade. Porque, veja, quando eu cheguei aqui, eu te liguei e te perguntei, tem estacionamento? Tem vaga? Por quê? Porque nós, mulheres, somos constantemente atacadas. Se fosse um homem, ele não faria essa pergunta. Provavelmente não teria essa preocupação. Porque ele ia descer do carro, ele não tem medo de ser estuprado, de ser abusado, de ser assediado, de ser importunado. É um medo que nós, mulheres, carregamos. E isso é um peso muito pesado mesmo, com perdão da redundância. Lógico. Porque a gente tem esse receio. Eu saí de casa mais cedo e eu pedi ao meu marido, disse, será que você podia ir? Eu tô meio receosa. Ele disse, não, mas onde é tal? Se precisar, se você se sentir segura, você me fala que eu vou junto. Porque eu nunca tinha vindo aqui. Mas a gente carrega esse medo. Então, se a gente tiver uma criação igualitária, a gente não vai precisar ter esse medo. Porque esse medo, ele tem reflexo em todas as outras áreas. Então, como eu disse, quando a mulher diz assim, será que eu estou preparada? O homem não pensa nisso. Porque vocês são criados para brincar na rua, de bola, com o carrinho, de avião, de ser astronauta. E nós, muitas vezes, as mulheres são criadas, geralmente, a maioria,
é criada com o quê? Com uma boneca, um ferro de passar, uma vassoura. Então, a gente é criada para o ambiente privado, para casa, é cuidar de uma boneca, é dar mamadeira à boneca. E o homem não, ele não é preparado para isso. Quando ele se torna adulto e a gente diz assim, não, agora a gente não quer, e é justo que a gente não queira mais, só a mulher ser cuidadora. A gente quer que o homem participe da criação do filho. Mas ele nunca brincou de trocar fralda. Então eu entendo a dificuldade do homem. Meu marido, por exemplo, com a minha filha, uma menina. E aí ele diz assim, como que eu vou levar minha filha no banheiro? Como que eu vou limpar essa menina, uma menina, bebê? Como? Nunca aprendeu a fazer isso. A gente precisa ter mais banheiros familiares para que o homem possa levar e não só a mulher. Porque tudo isso pode parecer simples, mas não é. Isso gera uma carga de trabalho muito maior para a mulher e uma carga intelectual. Então, por exemplo, um casal que tem filho, a mulher sai e diz, não, você vai tomar conta do filho, ok. Ele liga, que horas é que é para dar o remédio? Como é que dá banho? Qual o sabonete que usa? Qual a roupa ele é praticamente um preposto da mulher ali, né? Assim, ele com só perdão da executa. palavra, ele só executa. Ele não pensa em nada. Quem tem que pensar em tudo é a mulher. Por isso que eu achei muito legal essa questão da educação mesmo. Eu tenho uma filha de 5 anos, é minha única filha. E eu sei, assim, o que eu passei no início de não saber absolutamente nada. Fora o fato da minha esposa ser uma mulher extremamente preparada desde cedo, né, pela mãe, pelo pai, para ser uma excelente mãe, que de fato é uma excelente esposa e um excelente profissional, e junta tudo, que se eu tivesse que fazer tudo que ela faz eu não conseguiria metade, bem feito. Fora isso, eu senti essa né, e não culpo meus pais, não, isso é uma carga histórica, cultural. Sim. Né? Nesse embalo, eu sempre, e já caminhando pro fim, eu falei que a hora passava rápido. Verdade. Eu sempre gosto de encaminhar a conversa pro fim assim. E legal, porque vai muito ao encontro do que a gente tá falando. Que recado de coração, assim, você deixaria para uma menina que amanhã vai entrar na faculdade de Direito e quer ser advogada? Eu diria, primeiramente, estude. Então, o estudo é a base. É o essencial, é a primeira coisa. Você estuda. Depois que você estuda, você defina o que você quer fazer, o que você quer ser. E a partir daí, trilhe todos os caminhos, supere todas as dificuldades. Passe por cima de todas as barreiras, que a gente tem uma corrida de obstáculos. Passe por cima dos obstáculos. E procure uma pessoa para estar ao seu lado que lhe admire e que lhe apoie. Porque a gente ter um homem do nosso lado, ou uma pessoa do nosso lado, que puxa a gente para baixo, que diga que você não vai conseguir, que você não está preparada, é uma carga muito pesada. Então, busque uma pessoa. A melhor companhia para você é que te apoie. Que acredite em você. E cresça, floresça e reproduza. Porque cada pessoa tem uma história e pode ser uma história bonita a ser contada. Então, lute pelo que você quer, lute pelos seus ideais, trabalhe, seja uma advogada maravilhosa, competente. E saiba de uma coisa, você vai errar. Como todos nós erramos, mas errar faz parte. Só não erra quem não tenta. Então, não desista porque você errou, sabe? Não desista porque você errou, porque eu já errei. Todo mundo, juiz, promotor, desembargador, ministro, todos já erraram, entendeu? Mas esse erro constrói a nossa trajetória. E não desista por conta de um erro. Estude e tente acertar. Tente acertar e acerte. E cresça. Com um fecho desse, eu fico até sem jeito de perguntar, mas mais alguma coisa que queira falar? Algum assunto que, porventura, a gente não abordou? Eu quero deixar um recado aqui. À vontade, à vontade. A gente vai fazer, a Comissão da Mulher Advogada está organizando a 3ª conferência adoro distrital evento. Da Mulher Advogada. Teve a nacional agora, perdão, nem abordei isso, mas foi Curitiba, não foi? Exato. Fala um pouco dela, doutora, do evento. 4.000 mulheres reunidas em legal, Curitiba. Hein? A abertura foi muito forte, fantástica, impactante, contando história das primeiras mulheres advogadas, Mirtes,
A Esperança Garcia, né? Enfim. A história da Esperança Garcia. Ela era piauiense, se eu não me engano, né? Piauiense. Não sei. A história da Esperança Garcia é maravilhosa. Eu recomendo até para quem não é isso. Eu recomendo até para quem não é do direito. Claro. Quem sou eu para recomendar alguma coisa no meio jurídico? Mas eu recomendo muito a leitura assim, da história. E nós tivemos uma carta muito potente também, né? Que defende a adoção de listas paritárias ou de listas alternadas, uma vez só de mulher, uma vez só de homem, para ocupar os espaços de poder, porque muitas vezes a gente luta para estar na lista, mas a gente não chega a ocupar os cargos, a ser indicada. Então, eu defendo a lista alternada, uma vez composta só por homens, outra vez composta só por mulheres, para que a gente possa, de fato, ocupar os espaços de poder e decisão. Então, foi uma conferência maravilhosa, a nacional. A nossa Conferência Distrital da Mulher Advogada vai ser realizada agora nos dias 10 e 11 de junho, então tem tempo de se programar. Na primeira quinzena de abril, no final da primeira quinzena de abril, a gente vai abrir as inscrições, né? A gente já tem várias colegas confirmadas, como a ministra Daniela Teixeira, a ministra Vera Araújo, a ex-ministra Maria Cláudia Buchianeri, a Cláudia Trindade, que é da AGU, a Cris Damasceno, que é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a doutora Lenda Tariana, que é vice-presidente da OAB, eu, né, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Né? Eu pensei que não ia se citar. Então, vai ser um evento maravilhoso e com muitos temas importantes para a advocacia, para o empreendedorismo, para a gestão de escritório, para o direito à felicidade. Então, são temas relevantes, temas do dia a dia que vai ajudar a advocacia feminina e masculina, embora a conferência seja mais voltada para a mulher. Mas aí, salvem a data já na agenda de vocês. Save the date. 10 e 11 de junho, uma segunda e uma terça-feira, vai ser na ENAP, que fica no final da Asa Sul, né, lá no final da W3 Sul, e conto com a presença de todos vocês. Bom, e eu vou aqui encerrando, agradecendo demais esse papo. Eu costumo dizer que sempre depois dessas conversas, eu que não sou do meio jurídico, sempre termino um pouco menos burro. Não é mais inteligente, é menos burro, porque eu sempre considero que esses bate-papos abrem minha cabeça e me fazem ver um horizonte, e principalmente conversando com mulheres, né? A gente sai um pouco da nossa zona de conforto, às vezes para o homem, como a gente dizia, essa carga histórica que nos faz olhar somente de um modo masculino, às vezes não, sempre conversar com uma mulher é enriquecedor. Então, parabéns pela sua trajetória, essa sergipana que veio para Brasília e hoje brilha aqui, é exemplo para muitas mulheres, não só aqui do Quadradinho, mas do Brasil inteiro. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Um forte abraço. Bom, você que ficou até agora conosco, muito obrigado. Esteja você no YouTube, no Instagram, no Spotify, em qualquer uma dessas plataformas, é só procurar pelo Projeto Ampla Defesa. Temos também o nosso site com notícias jurídicas, com artigos, enfim, estamos caminhando para promover conversas jurídicas cada vez melhores. Eu agradeço. Visite www.projetoampladefesa.com.br. Tchau, tchau, até a próxima.